Bom, gente, vamos então gravar agora a aula 4, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Acho que está compartilhando, né? Já estou colocando aqui os slides. Vamos colocar aqui no modo apresentação, né? Então, aqui está o primeiro slide. Como sempre, né? O que está de verde é a matéria que a gente já viu, e agora é a aula 4, condução é uma parede plana. Condição é uma parede plana, esse caso aí desse slide, a condição de fronteira, as duas, são as seguintes. Na face esquerda, a parede está com a temperatura TS1 e a face da parede do lado direito é TS2, tá bom? Se você pegar a equação de condução de calor, difusão de condução de calor, que a gente deduziu na última aula, para regime permanente, sem geração de calor e o calor unidirecional na direção x, que é perpendicular à parede, é essa daqui. Essa equação, na verdade, vem da equação geral, né? Sendo que esse termo aqui, calor na direção y é zero, o fluxo de calor na direção z é zero, só tem calor nessa direção aqui, x, não tem geração de calor internamente, não passa corrente, regime permanente, a temperatura não muda no tempo. Por isso que ficou que a derivada em relação a x de kdt dx é igual a zero. Se essa derivada é zero, é porque o que está dentro do parênteses é uma constante. Chamando essa constante de C1, né, a gente consegue facilmente chegar nessa equação. A segunda constante que apareceu é a segunda constante de integração, né? E se você aplicar as condições de fronteira, por exemplo, x igual a zero, a temperatura é TS1, a gente prova que o C2, a gente descobre que o C2 é o TS1. Depois, quando você fala que aqui o x igual a L e a temperatura é TS2, você consegue achar o C1. E aí, explicitando todos os termos, você chega nessa equação de baixo, tá? Essa equação, na verdade, não é para decorar, porque quando esse problema cai na frente da gente, em geral, ele é numérico. O TS1 é, por exemplo, 80 graus Celsius, o TS2 é 30 graus Celsius, como aconteceu no exercício que a gente fez na aula passada, lembram? E aí a gente chega numa forma mais numérica do que com essas letras aí. O x igual a L, o L tem um número, por exemplo, 20 centímetros de espessura de parede, tá? E essa equação final, se você multiplicar por K, na verdade, por menos K, você acha o fluxo de calor, tá ok? Que aí vai dar essa expressão aqui. Bom, isso aí não é muito novidade, a gente viu isso na aula passada. Agora, avançando, isso sim é uma novidade para a gente. Nós vamos fazer, nós vamos usar aqui o que a gente chama de analogia elétrica. Eu já tinha falado na segunda aula para vocês que a gente pode representar, pegar a equação de Fourier. Então, isso aqui vem da lei de Fourier, né? K igual a Ka delta T por L. Se você explicitar aí essa equação, você pode provar que você joga o Ka para baixo e fica delta T dividido por L dividido por Ka. L dividido por Ka é a resistência por condução. Idem, a gente pode falar para a lei do resfriamento de Newton, porque aqui do lado de fora, do lado esquerdo e do lado direito aqui, é como se fosse uma parede de uma casa, né? Isso aqui é a parte externa da casa, o ar externo, e aqui o ar interno, que está mais frio. Se a gente aplicar a lei do resfriamento de Newton para convecção, Q igual a H a delta T, e pegando o HA e jogando para baixo, fica delta T dividido por HA, ou melhor, 1 sobre HA. Esse 1 sobre HA é a resistência térmica por convecção. A gente já tinha visto isso na segunda aula, tá? E aqui nós temos três resistências, se você pensar bem: convecção à esquerda, condução na parede e convecção à direita. Aqui são as resistências térmicas, e se você somá-las, porque estão em série, você acha a resistência total. E para calcular a taxa de calor, a gente tem, na verdade, não é a temperatura na superfície da parede do lado esquerdo e do lado direito. A gente não tem, não é TS1 e TS2. O que a gente tem, de fato, é T infinito 1 e T infinito 2, de um lado e do outro. Tá? Então, aplicando essa fórmula,
com a temperatura extrema e dividindo pela resistência total, que é fácil de calcular, você acha a taxa de calor. Depois, se você quiser, você pode pegar essa taxa de calor e aplicar separadamente em cada trecho aqui. Por exemplo, aqui, esse calor que você achou é igual a esse ΔT T infinito menos TS1 dividido por essa resistência, 1 sobre H1 pesar. Aí você calcula o TS1. Você vai calculando as quedas de temperatura que tem ao longo do caminho, sendo que você tem a temperatura numa extremidade e na outra, né? Igualzinho em circuito elétrico, né? Você tem a voltagem total no circuito, aí você calcula a resistência e a partir dessa resistência, dessa voltagem, você acha a corrente. Depois que você acha a corrente, numa ligação em série, né? Você vai aplicando a fórmula da lei de Ohm para cada trecho, para cada resistência e vai calculando as quedas de potencial, tá? A mesma coisa a gente pode fazer aqui. Bom, pode também a gente ter problemas envolvendo radiação. Lembra daquele caso em que você tem uma superfície trocando calor por convecção e por radiação dentro de um invólucro? E a gente considera que a temperatura do invólucro e a temperatura do ar dentro do invólucro são iguais. O T da vizinhança é aproximadamente igual ao T ambiente. Bom, no caso da radiação, como é que a gente calcula a radiação? Não é por essa fórmula, lei do resfriamento, ou melhor, lei de Stefan Boltzmann? Mas e será que não tem jeito de fazer isso aqui não? Ó? Fazer a diferença de temperatura entre a superfície e a vizinhança, dividir pelo Q de radiação e chamar isso de Q de resistência de radiação? E ele seria uma coisa do tipo 1 sobre um H radiativo, tipo H convectivo, mas aqui é H radiativo vezes A. É possível sim. Sabe como é que a gente faz aparecer esse H radiativo? Primeiro, essa expressão aqui, nós vamos ter que aplicar aquilo que vocês aprenderam no colégio, na verdade, no ensino fundamental, no final do ensino fundamental, que a diferença de quadrados, A2 menos B2, é a soma de A mais B vezes A menos B. E se fosse a quarta, né? Seria a ao quadrado mais b ao quadrado vezes a ao quadrado menos b ao quadrado. Pois é, aqui está a quarta, então você vai ter que começar por aqui assim. Mas depois que você fizer isso, vai aparecer diferença de quadrado. Aí você aplica essa forma de cima, tá vendo? Bom, é fácil. Fazendo aí a álgebra banal, vocês conseguem provar que essa fórmula da lei de Stefan Boltzmann com a potência quarta pode ser escrita como se fosse a lei do resfriamento de Newton, entre aspas, tá? Porque não é convecção. E o H por radiação vai ser dado por essa expressão, que é esse pedaço aqui, tá vendo todo? Ó? Só que esse T, S menos T infinito, você deixou separado para virar a lei do resfriamento de Newton. E aqui, o A também você deixa separado. E o HR vai ser isso aqui, ó. Emissividade da superfície constante de Stefan Boltzmann, que multiplica o quadrado da soma, as temperaturas somadas ao quadrado, cada uma, depois somadas sem ser ao quadrado. Essa diferença você pode usar graus Celsius, tem importância não, TS menos T infinito, mas atenção, esse TS ao quadrado, mais esse T da vizinhança ao quadrado, e esse TS, esse T da vizinhança sem ser ao quadrado, tem que ser Kelvin, tá bom? Outra observação é que esse Q de radiação e esse Q de convecção na verdade, são em paralelo, tá? Porque cada calor está saindo da superfície a temperatura TS e indo para uma temperatura T da vizinhança ou T ambiente, que é a mesma, tá? E aí são duas taxas de calor separadas, que seguem de forma paralela. Essa é a resistência por convecção, que a gente já falou algumas vezes nela, né? E a essa de radiação, novidade, tá bom? Bom, parede composta é quando você tem ar de um lado, ar do outro lado, mas a parede ela é um sanduíche, tá? Por exemplo, aqui podia ser uma parede de tijolo, mas isso aqui seria reboque de um lado e massa corrida do lado direito, ou gesso, uma coisa desse tipo. Então aqui você teria uma condutividade Ka do reboque, aqui condutividade Kb do tijolo e aqui condutividade C do gesso dentro da casa, tá? Aqui seria a temperatura externa, T infinito 1, temperatura interna da casa, T infinito 4, né? Chamando de 1 e 4 lado, porque aqui seria 1, aqui seria TS1, T2, T3 e ali T4, S aqui T infinito 4, tá? Aqui no caso, um pouquinho mais, um pouquinho maior, né?
são 5 resistências, né? 5 resistências, sendo que 3 internas, repara que é LA sobre L sobre KA, aqui do material A, do material B, do material C. E nas extremidades, 1 sobre H vezes A, que são as resistências convectivas. Somando tudo, você tem a resistência total. E aí você tem que colocar qual ΔT? O T infinito 1 menos o T infinito 4, obviamente, tá? Claro, se você quiser, você pode aplicar a forma separadamente para cada trecho. Aqui pode aplicar para todos. Vou mostrar só esse primeiro. Esse primeiro aqui, ó. Ele serve para calcular o TS1. Seria aplicando a fórmula só para esse pedacinho. Como você já achou esse calor aqui, você vai falar que ele é igual a T infinito 1 menos TS1 dividido por essa resistência. Qual que é a incógnita? O TS1. E aí você acha qual que é a queda de temperatura que tem do ar externo para a parede que está em contato com esse ar externo. E assim sucessivamente. Se você aplicar a fórmula para esse trecho aqui, aí você teria que falar que o Q, que é a taxa de calor QX, vai ser TS1 menos T2, lembrando que o TS1 foi calculado antes, dividido por essa resistência aqui agora. É isso que está aqui, ó, tá? E assim por diante. Bom, e agora, ainda dentro desse slide, nós vamos ver um conceito. Estou tentando ver aqui quantos minutos que a gente tem de. A gente está com 11 minutos de aula, tá? 11 minutos de aula. Ainda dentro desse slide, o conceito de coeficiente global de transferência de calor. Aqui também parece uma coisa meio parente da lei do resfriamento de Newton. Isso é uma definição, né? Quando a gente coloca esse sinal aqui de 3 tracinhos, definição, tá? Aliás, eu podia ter feito isso aqui também, viu? Aqui também valia a pena ter colocado 3 tracinhos aqui, porque essa fórmula não é. Aliás, essa não, essa aqui, ó, essa aqui. Que aqui não, que é uma lei, veio da natureza. Agora, isso aqui é uma definição, a gente está definindo esse coeficiente HR, né? Então, isso aqui não é uma definição. É o caso aqui também, tá? E aí, esse U é um coeficiente global. Esse coeficiente global é como se ele estivesse envolvendo a convecção que tem do lado externo, a convecção que tem no lado interno e todas as resistências por condução que tem nas paredes que formam o sanduíche. No caso do exemplo anterior, é, o A, o B e o C, né? Não tem 3 sanduíches A, B e C, quer dizer, formando a parede propriamente dita? Bom, se você lembrar que o calor é o ΔT dividido pela resistência, e se você olhar para essa fórmula aqui, quer dizer, combinando essa fórmula de cima com essa daqui, é fácil provar que essa resistência total é 1 dividido por esse coeficiente global vezes A. E daqui você tira que o coeficiente global é dado por essa forma, 1 pela resistência total vezes a área. Basta você pegar a forma da resistência total e multiplicar pela área. Na verdade, o inverso disso, né? 1 sobre isso. Então, o coeficiente global, no caso, vai ser 1 dividido. Sumiu a área. Lembra que aqui era 1 dividido por H1 vezes a área? Aquilo não era LA dividido por KA vezes a área da parede, assim por diante? Quando você multiplicou pela área, a área sumiu. Então, essa que é a fórmula do U global. 1, quer dizer, o inverso, né? 1 sobre a, a, a resistência em série. A resistência total em série, mas sem a área, porque você teve que multiplicar por ela, e aí, voltando um slide para trás aqui, ó, voltando um slide para trás aqui, essa área aqui, que você tem sempre no cálculo da resistência total, ela desaparece, essa área, tá bom? Que demora um pouco. Bom, cheguei aqui. E de forma geral, a resistência total vai ser dado por essa expressão aqui, o U total é 1 dividido pela resistência total, e essa resistência total pode ser muito mais do que isso aqui, quando você tiver mais sanduíches lá dentro da parede, tá bom? Aqui é uma parede composta também, mas misturando série com paralelo, né? Misturando série com paralelo. Então, você tem aqui um material E aqui,
depois você tem um material FG, mas um em cima do outro, e depois no final você tem um material H, tá? Como é que é isso aqui? Olha, primeiro, se as superfícies normais, a direção de propagação do calor, que é de T1 para T2, tá? T1 é maior que T2, vamos supor. Se essas superfícies forem isotérmicas, essa superfície assim, ó, perpendicular à propagação do calor, que é de 1 para 2, então essas duas aqui estão em paralelo, porque se essa temperatura toda é uma temperatura só, e aqui é tudo uma temperatura só, aqui é T1, aqui seria um T3, tá? Não vou chamar T2, que T2 é lá de lá. E aqui seria um T4, né? Igual tá aqui, ó, um T3 e um T4. Tudo isso aqui é T3, tudo isso aqui é T4, né? Olhando para a figura, tudo aqui é T3, tudo aqui é T4. Então tá em paralelo, porque isso que caracteriza a ligação em paralelo. É quando você tem dois resistores submetidos à mesma diferença de potencial elétrico, no caso, diferença de potencial térmico. E aí você calcula cada uma das resistências usando L sobre Ka, né? Bom, mas você pode também ter uma situação em que as superfícies paralelas ao calor, elas são adiabáticas. Seria essa superfície aqui, tá vendo? Isso aqui seria uma superfície adiabática. Então, o calor não tem como atravessar essa superfície. Então, quando ele entra aqui, ó, ele segue reto. Ele não tem como chegar assim e subir e descer para dar esse caso. O calor já divide desde a entrada do sistema, ele já divide. Então você teria um pedaço aqui, insere com aqui, desse jeito. Lembrando que essa resistência que está aqui, ela vai ser essa toda de dividir na área por dois. Então, enquanto que a área aqui é A, é a área frontal aqui dessa parede, no caso dessa resistência de baixo e dessa de cima, elas vão ter que ter a A dividido por dois, estão vendo? Bom, você vai me perguntar, mas qual o caso, professor, que eu vou usar? Bom, aí você tem que. Isso é modelo. Você tem o modelo A, caso A, eu preferia até chamar este modelo A, e modelo B. Modelo é uma forma de abordagem de um problema, não é mesmo? Eu vou modelar o problema considerando isso, considerando que as superfícies normais são isotérmicas, ou considerando que as superfícies paralelas à direção X são isotérmicas. Dá pouca diferença. Aqui eu fiz um programa ES que eu vou mandar para vocês, em que isso aí é calculado, tá? Um programa ES um pouquinho longo, mas nada de difícil. Aqui tem o caso A, o caso B, eu coloquei aqui números, tá? Eu coloquei uma condutividade para E, para F, para G, para H, idem para os comprimentos. Falei que a área era 3 metros quadrados e assim por diante. Calculei essas resistências todas individuais e depois apliquei a fórmula para calcular a resistência total para o caso A, para o caso B. E sabe o que aconteceu? Olha aqui, esse é o resultado. Para o caso A, a resistência deu 0,06905. Se a gente pensar em uma casa, um algarismo significativo só, se a gente pensar naquele 6, ele vai ser arredondado para 7, porque depois é 9, concorda? No caso B, aquele em que você tem tudo em série por cima, tudo em série por baixo e o conjunto entre si em paralelo, caso B, né? Superfícies adiabáticas paralelas à direção do calor. Deu 0,07247. Também deu 0,07, porque arredondando 7, considerando que depois é 2, vai dar 7. Viu que deu o mesmo resultado? Então, abordando de um jeito ou do outro jeito, você vai chegar em resultados muito próximos. Bom, agora vamos fazer o nosso primeiro exemplo da aula. A parede de um refrigerador, as paredes, né, de um refrigerador, parede em geral, né, são tipicamente construídas por sanduichamento de uma camada de isolante entre placas, painéis metálicos, planos, né? Considere uma parede feita de um isolamento de fibra de vidro, né, fiberglass, é o insulation, né, o isolamento, cuja condutividade térmica tá vendo, bem baixa, 0,046, plano de vidro.
E a espessura 50 milímetros, 5 centímetros, bem grosso. E os painéis de aço, cada um tem uma condutividade 60, então é condutor, né? Muito maior do que a condutividade do isolante, dezenas de vezes maior. E a espessura é pequenininha, que é uma chapa, 3 milímetros. A parede está separada por ar interno, T infinito I de in, interno, né? Inlet. Inlet é entrada, né? Aí in mesmo. Dentro. 4 graus Celsius, dentro da geladeira. E de um ambiente que é do lado de fora da geladeira, que tem infinito O de out, externo, 25 graus Celsius, qual é o ganho de calor por unidade de área que a geladeira vai receber, né? Do exterior para dentro? E mandou considerar, pediu para a gente considerar, que tanto dentro da geladeira quanto fora da geladeira não tem vento, que o coeficiente é por convecção natural, o HI e o HO, 5 watts por metro quadrado Kelvin. Bom, então, primeiro, exemplo clássico, né? Eu tenho 3 resistências aqui dentro de condução. Parede de aço, a outra parede de aço do lado de dentro, são as chapas de aço, e o isolamento aqui, o insulation do lado de dentro. O isolamento, que está até em português, IS de isolamento, tá? O P aqui é parede, chapa, né, de aço, tá? Agora, nas extremidades eu tenho o RO e eu tenho o RI, que são as resistências convectivas, que eu estou calculando aqui, 1 sobre H. Por que que não entrou o A? Porque vai ser resistência para uma área de 1 metro quadrado, porque ele não deu a área da parede da geladeira. São as resistências duas linhas, porque elas estão envolvendo o metro quadrado da área, tá? Então ela é dada em vez de Kelvin por watt, ela é Kelvin vezes metro quadrado por watt. 1 dividido por 5, né, que é o coeficiente convectivo, vai dar 0,2, tá ok? Aqui eu não coloquei 1 dividido por 5, posso até colocar aqui, ó. O que eu fiz aqui foi 1 dividido por 5. Aí resistências convectivas externa, aí eu tenho que ir interna, né? Porque senão não vai caber ali, tá? Salvar e voltar para o modo apresentação. Agora, resistência da parede de aço, né? L sobre Kp, substituindo. Olha como é que deu baixo, gente. Convecção é uma resistência grande, sabe por quê? Porque é ar, né? Ar é isolante térmico e, bom, enfim. E o coeficiente também aqui é um coeficiente muito pequeno, porque é convecção natural. Então, como 5 é muito pequeno, isso aqui deu um número grande, 0,2. Resistência, quer dizer, médio, né? Resistência do aço baixíssima, e quando você pega o L sobre o KI do isolamento, claro, como a condutividade do isolamento é muito baixa, o denominador é muito baixo, e além disso o numerador é maior, que ele é bem espesso, deu a maior resistência de todas. Quando eu somo o RO com o RI, com a resistência do isolamento e com 2 vezes a resistência aqui da placa, tem uma placa do lado de fora, do lado de dentro, dá essa resistência total. Bom, as extremidades de temperatura é o 25 e o 4. Então, quando você faz 25 menos 4 e dividido pela resistência total, esse que é o ganho de calor, 14 watts por metro quadrado, tá? Cada metro quadrado de área da parede da geladeira, a cada segundo está entrando 14 joules de calor, tá? Mas lá dentro, é claro, o sistema da geladeira, através do evaporador que está dentro do congelador, está tirando calor, né? A carga térmica da geladeira, ela é principalmente por causa dos alimentos, tá? Que são colocados lá dentro quente, mas tem uma carga térmica que entra por condução através das paredes. Senão, você quando fecha a porta da geladeira, ela não ia nem depois que chega na temperatura de set point, nem ia precisar da geladeira, ela podia ser desligada e ficava, né? Mas mesmo que ninguém abra a porta da geladeira, quando a temperatura lá dentro fica baixa o suficiente para a geladeira desligar, o compressor ser tirado, né, do sistema de refrigeração, daí alguns minutos, algumas horas, ela liga de novo, porque está ganhando calor de fora. Pouco, né, mas ganha. No nosso caso, 14 watts por metro quadrado. Aqui eu fiz um extra, cálculo extra, tá? Aquela coisa de aplicar a fórmula, por exemplo, só para aqui. Já que a gente achou aquele 14, eu pego aquele 14, aplico a fórmula aqui T25 menos essa temperatura aqui, que eu chamei de TS1, tá?
dividido pela resistência por convecção, que é 0,2, você acha o TS1. Idem para a chapa, idem para o lado de lá. Se você fizer do lado de lá, você acha quanto que é o TS4. Temperatura aqui deu 6,825, tá? Por que que a temperatura ao longo da chapa cai tão pouco? Aqui de 22,176 caiu para 22,175. Precisou do milésimo para ver a mudança, porque a chapa tem uma resistência baixíssima, condutividade altíssima, espessura muito pequena, então a queda de temperatura ali é muito pequena. Idem para cá, também foi na casa do milésimo, aqui, ó, 6,825 e aqui 6,824. Eu precisei de 3 casas decimais para enxergar essa queda de temperatura. É quase que horizontal isso aqui. Agora, por que que no isolamento foi muito grande? Foi de 22 para 6,8. Por dois motivos. Primeiro, quer dizer, por um motivo só. A resistência do isolamento é muito grande. E por quê? Aí é dois motivos. A condutividade do isolamento é muito baixa e a espessura dele é muito grande, tá? Então, isso aí são contas que a gente fez, tá? Para achar esses valores aí, tá bom? Essas duas de baixo é porque aplicou a fórmula daqui para cá, ó. Se você aplicar a fórmula daqui para cá, que você acha essa coisa, tá? Porque quando eu apliquei a fórmula aqui em cima, eu estou aplicando a fórmula da resistência de convecção do lado externo e do lado interno. Aí eu achei essa temperatura na superfície da placa do lado de fora e na superfície da placa de aço do lado de dentro, tá? Agora, para achar aqui, realmente na parte em contato com isolamento, aí eu tive que aplicar essa forma aqui de baixo, essa forma aqui de baixo, tá bom? Bom, parte final da aula, né? A gente está aqui com quantos minutos? Deixa eu ver aqui, eu estou sempre saindo o meu. Estou com 27 minutos, tá? Bom, gente, eu vou gravar a aula toda, em vez de separá-la em duas partes, que eu acho que é melhor, tá? Se ficar muito cansativo, vocês assistem um pedaço da aula, para, depois continuam, né? Resistência por contato é uma coisa muito importante. Quando você pega um sólido A e um sólido B e prensa um sobre o outro, né? É claro, quando você joga reboque numa parede, não tem problema, porque o reboque adere à parede, tá? Mas quando são duas superfícies sólidas, né? Por exemplo, uma placa de cobre com um isolamento, igual nesse caso da parede, a placa de metal, de aço, esse exemplo da geladeira, a placa de aço em contato com isolamento. Por mais que você pressione, fica ali uma camada de ar ali dentro. Essa camada de ar representa uma resistência de contato. Vamos ler essas 8 observações que eu coloquei? A resistência de contato decorre de efeitos de rugosidade superficial. Por mais liso que a superfície seja, ela não é completamente lisa. E ali, entre aquelas rugosidades, formam bolsas que ficam o ar aprisionado. A queda de temperatura gerada pela resistência de contato pode ser expressiva, porque ali é ar, e o ar é um isolamento térmico grande, ele tem uma condutividade térmica muito baixa, então resistência grande, queda de temperatura grande. Os pontos de contato das interfaces, eles são intercalados com colunas, em geral, cheias de ar. E a transferência de calor nas interfaces deve-se à condução através do ponto de contato, que é uma condução até fácil, e nas lacunas, e é ali que está o problema, as lacunas. A resistência de contato implica duas resistências em paralelo, os pontos de contato e as lacunas, né? Tá vendo? É paralelo mesmo, sendo que a resistência das lacunas é que é maior. Em superfícies rugosas, a área de contato é pequena, e a maior contribuição vem das lacunas. Óbvio, né? Vai ter muitas lacunas, né? E em superfície e em sólido de grande condutividade, a resistência é reduzida aumentando-se a área de contato pela aplicação de maior pressão, né? Na verdade, não é em sólidos de grande condutividade. Podia ter começado aqui assim, ó. É, podia ter feito assim, simplesmente, ó.
Vou tirar essa parte aqui que eu acho que não está muito correta, não. É melhor escrever assim, ó. A resistência de contato, obviamente, a resistência de contato, essa que nós estamos falando, entre duas superfícies sólidas, óbvio. Essa resistência de contato, ela é reduzida aumentando-se a área de contato pela aplicação de maior pressão na junta e também ou pela redução da rugosidade das superfícies, né? E a resistência diminui com fluidos de interface de grande condutividade, como pastas térmicas. Lá no nosso grupo de refrigeração, quando a gente quer colocar um termopar, tem termopar que em vez de ele ser uma hastezinha, uma ponta, ele às vezes é uma plaquinha, sabe? E essa plaquinha é colocada em cima da superfície que você está querendo medir a temperatura. Vai dar resistência de contato, não vai? Aí a gente passa uma pasta para ela preencher essas lacunas. Em vez de ficar ar dentro das lacunas, fica essa pasta, é uma pasta térmica. Ela é vendida como se fosse assim, dentifrício, num tubo parecido com dentifrício, né? E você aperta e ela sai ali. É uma pasta assim, cor, cor de alumínio. Ela é meio uma pasta meio aluminizada, sabe? Cara, por sinal, muito cara. Bom, tabela importante, olha. É porque como é que a gente vai achar o valor dessas resistências de contato? Isso aí tem que ser tabelado, porque calcular isso é muito difícil, sabe? Então, nesse caso aqui, ó, nessa tabela 3.1, aqui de verde, ó, interfaces metálicas sob condições de vácuo. Então, é o caso A aqui, ó. Então, imagina que você tem quanto que vale a resistência, por exemplo, quando você tem uma chapa de aço com uma chapa de aço, uma apertando a outra, e com uma pressão aqui de 100 kN por metro quadrado para todos esses casos aqui, tá bom? Aí você vai ter uma resistência que vai ser essa daqui, ó, de 6 a 25 vezes, aqui é vezes 10 a menos 4, tá? Cuidado, porque como aqui a resistência está multiplicada por 10 a 4, e isso está igual a isso, você tem que passar para o outro lado dividindo e depois subir o 10 a 4, que vira 10 menos 4. Então, se for essa pressão de 100 quilopascal, né, a resistência vai estar entre 6 a 25. Você fala, mas que faixa grande? Porque depende da rugosidade da chapa. E se a pressão for maior, o que acontece se a pressão for maior, se ela for de 100 mil? Claro que a resistência diminui, ela vai de 0,7 a 4, tá? Aí a mesma coisa para o cobre, alumínio, magnésio, tá? E aqui, nesse caso aqui, azul, caso B, aí a interface é alumínio, tá? Alumínio com alumínio. Alumínio com alumínio. Alumínio com essa rugosidade aqui, de 10 micrômetros de rugosidade. 10 micrômetros de rugosidade. Aqui ele deu a rugosidade. Aqui ele não deu, por isso ficou numa faixa. Aqui ele deu, por isso que não ficou numa faixa. E para uma pressão de 10 a 5 Pascal, né? Um ATM, isso aqui é praticamente um ATM, tá? Bom, aí se o fluido for ar, essa aqui é a resistência, tá? Em vezes 10 a menos 4 metro quadrado, Kelvin, watt. Aí se for hélio, hidrogênio, óleo de silicone, glicerina, né? Aí você vai ter umas resistências menores, tá vendo? E essa tabela aqui, essa de baixo, fala quanto que é a resistência entre sólidos e superfície sólida com outra superfície sólida, tá? Por exemplo, aqui, esse caso amarelo aqui, seria um chip de silício, que é um sólido, apoiado num substrato de alumínio, tá? E existe uma cola entre o silício, entre o chip de silício e o alumínio. Existe uma cola de uma espessura de 0,2 milímetros, é uma cola epóxi, tá? Aí está falando que a resistência vai de 0,2 a 0,9 vezes 10 a menos 4
metro quadrado Kelvin Watt, porque aí depende exatamente da rugosidade. Por que que eu dei destaque para essa? Porque o próximo exemplo vai ser o último da aula. Esse é o último exemplo da aula, tá? Deixa eu ver aqui quantos minutos que eu tenho de aula. Não sei por que motivo, toda hora eu tenho que ligar o celular. Já tem 35 minutos de aula, tá bom. Nós vamos terminar aí com uns 40, 45 minutos. Vamos ler junto o problema? É o último exemplo da aula, tá, gente? É um chip de silício fino, é, e ele é tão fino que não deu nem a espessura dele. Então ele não vai ter resistência nenhuma, tá? E um substrato de alumínio, esse tem 8 milímetros de espessura, eles são separados por uma junta epóxi, aquela cola de 0,02 milímetros de espessura, exatamente aquele caso que eu tinha colocado aqui, lembra? Exatamente esse caso que eu tinha colocado aqui, ó, tá? O chip e o substrato tem cada um 10 milímetros de lado, né? Eu estou achando que quer dizer que a área dele é 10 por 10. Vamos ver o problema aqui, como é que ele vai ser. Tem cada um 10 milímetros de lado, ok. E são expostos a superfície de cada lado, são expostas a uma corrente de ar frio, né? E com a temperatura de 25, não é frio, mas é um ar de resfriamento, de 25 graus Celsius, e isso providencia um coeficiente convectivo de 100. Por que que é 100? O da geladeira foi 5, porque não tinha movimento do ar, o ar era parado. Como aqui? O ar que está aqui em cima está em movimento, o coeficiente passou para 100, embaixo idem, tá bom? E ele faz a seguinte pergunta: se o chip dissipa 10 elevado a 4 watt por metro quadrado, ele já deu aí quanto que vale o watt por metro quadrado. Então, eu acho que nem vai precisar dessa coisa de que cada substrato tem 10 milímetros de lado. Pode ser que isso aí vai ser necessário num exemplo à frente, que não vai ser o nosso caso, né? Então, se o chip dissipa 10 elevado a 4 watt por metro quadrado sob condições normais, aqui está no futuro, ó. Ele vai operar, ele operará, né? Porque tem o will aqui, ele vai operar abaixo de uma máxima temperatura permitida, que é de 85 graus. Ou seja, se ele operar com mais de 85, ele na verdade não vai operar, porque essa é a temperatura máxima, né? Então, o que esse problema está querendo saber é o seguinte: quanto que é a temperatura aqui, ó? Porque aqui é a temperatura nessa posição aqui essa posição do chip. O chip está nessa temperatura aqui, TC, tá bom? E ele, quando gera esse calor, parte desse calor sobe, é o Q1, Q1 duas linhas, porque é metro quadrado, tá? E parte desce. E quando ele sobe, ele enfrenta uma resistência por convecção com ar. E quando ele desce, aí é mais complicado, quando ele desce. Ele enfrenta uma resistência da junta, isso aqui é a resistência térmica da junta de contato ali. Acho que aquele C ali é o contato ali. Ele enfrenta a resistência L sobre K do alumínio, que tem 8 milímetros de espessura e a condutividade do alumínio é conhecida. E depois uma resistência por convecção. Isso está em paralelo, gente. Essas três estão em série, eu sei. Essa e essa estão em série. Mas essas três e essa daqui de cima estão em paralelo. Por quê? Eu vou até fazer esse desenho aqui. Coloquei esse desenho. Isso aqui é a temperatura TC. Nós queremos saber quanto que ela é. Ela não pode passar de 85 graus, tá? O calor que é gerado aqui é 10 elevado a 4 watt por metro quadrado. Na verdade, fluxo de calor. Esse fluxo divide em Q1, que está aqui para baixo, que vai para a resistência convectiva de baixo, e Q2, que vai para a resistência de contato, condução no alumínio e convecção embaixo. E tudo isso chega na temperatura T infinito, que existe em cima e embaixo. Tanto em cima quanto embaixo, a temperatura é 25. Por isso que pode falar que está em paralelo. Só por isso que você pode falar que está em paralelo mesmo. O circuito é esse daí. Esse circuito que eu desenhei aqui e esse aqui é o mesmo, tá? Bom,
Solução está aí. A resposta deu 75,3, ou seja, não tem problema. O chip vai operar abaixo da temperatura máxima permitida, tá? Olha, primeiro, lá da tabela 1, eu não estou mostrando não, mas se você for lá, você vai achar que a temperatura de 350 Kelvin, deixa eu pegar a calculadora aqui, 350 menos 273, isso dá 77 graus Celsius, tá bom? 77 graus Celsius. Quer dizer, 77 é uma temperatura perto daquela lá de 85, que é a temperatura máxima permitida para o chip. Então a gente está imaginando que o alumínio está quente assim. Por isso que a gente pegou a condutividade nesse valor, tá? Está em paralelo. Então o QC não é a soma de Q duas linhas mais de Q1 mais Q2? Bom, mas isso aqui é, 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 é- é- isso aqui é o seguinte, né? Você pode agora pegar esse QC, tá? E falar o seguinte, que ele se dividiu nesse Q1 e se dividiu nesse Q2 aqui. Eu podia ter achado a resistência equivalente total. Podia. Como é que achava a resistência equivalente total? Soma essas três, tá? Você acha a resistência parcial aqui e depois você pega e fala que a resistência total é igual ao circuito em série. 1 dividido pela resistência total vai ser 1 dividido por essa parcial aqui, que é a soma, mais 1 dividido por essa daqui, e aí você acha ela. Mas aqui foi direto, tá? Como o Q1 mais o Q2 é o Q total, e esse Q1 você pode aplicar a forma Tc menos T infinito dividido pela resistência convectiva, a que foi para cima. E o Q2 é a parte do calor que foi para baixo. Então, também é Tc menos T infinito, mas ali são três resistências em série. Então, você somou. Tá? Ficou interessante essa solução. Bom, aqui por uma questão de para ser uma estimativa mais conservativa, ele pegou a resistência máxima do epóxi. Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que a resistência variava de 0,2 a 0,9? Qual que você vai pegar? 0,9, ele pegou 0,9 para considerar que se eu usar o máximo de resistência, eu vou precisar de muito ΔT aqui, porque a resistência vai ficar grande. Muito ΔT quer dizer que essa temperatura vai ter que ser grande, porque essa está fixa, é 25. Então, isso foi um projeto conservador, tá certo, tá? Ter feito isso. Aqui a álgebra, tá? Ele isolou o TC que aparece aqui e aqui nessa soma, ele isolou, chegou nessa forma, substituiu os números e achou 75,3, tá? Lembrando que a resistência do alumínio vai ser L sobre K. Por que que não tem o A aí? Porque a gente está trabalhando com QC duas linhas, o watt por metro quadrado, tá bom? E para a gente terminar a aula, o para refletir, que eu falo que é para vocês, mas como a aula é gravada, acho melhor a gente fazer. Nesse exemplo 2, por que que foi razoável desprezar a troca de calor por radiação, né? E por que que a radiação deveria ser considerada se a convecção fosse natural? Bom, perdão, veio uma alergia aqui, espirrei. Olha, convecção forçada, foi o caso, o coeficiente é muito grande. Enquanto que o coeficiente por radiação é pequeno, o coeficiente por radiação, quando as temperaturas são aí na faixa de 80 graus na superfície, se você fizer a conta, você vai achar um H de radiação em torno de 5. E o 100 é muito maior do que o 5, então desprezou. Mas se fosse convecção natural, esse H seria 5 também. E o de radiação, você pode depois fazer a conta, tá? Você pode, voltando uns slides para trás aqui, ó. Aonde que eu tenho que ir? Espera aí. Aqui. Se você pegar essa fórmula aqui, ó, emissividade, põe 0,5, constante Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8. Temperatura da superfície, né?
80 graus, passa para Kelvin. Temperatura da vizinhança, 20, 25 graus Celsius, passa para Kelvin. Faz a conta. Sabe quando você vai achar para o HR? Em torno de 5, tá? Agora eu vou lá para frente de novo, mas aí tem uma parte aqui que demora, porque eu coloquei animação, né? Então, peraí, estou chegando lá, gente, peraí. Então, se eu considerar convecção natural, sim, eu vou ter que considerar a radiação, tá? Agora, digamos que a gente quer fazer esse problema. Bom, então está respondido. Agora, número 2. Por que a temperatura do chip vai diminuir se você considerar a radiação? Ah, você vai ter, você vai ter é, mais uma resistência em paralelo no seu circuito, tá? Ali do lado de fora, pensa, pensa na parte da convecção. Além da convecção, você não vai ter radiação? E eu não falei para vocês que a convecção e a radiação são em paralelo? Aí quanto que vai valer a resistência total ali, equivalente ali? É aquela forma do inverso, não é? E aí dá uma resistência baixa, porque o resistor equivalente numa associação em paralelo é sempre baixo, menor do que o menor deles. Em série é o contrário. Quanto mais resistor em série você põe, maior fica a resistência equivalente. Paralelo, não. Quanto mais resistor em paralelo põe, menor fica a resistência equivalente. E ficando menor a resistência equivalente, a queda de tensão, a queda de temperatura é menor. E por fim, por que esse problema é difícil de resolver à mão se você considerar a radiação? Por causa da temperatura T4 que vai aparecer. Vai aparecer a temperatura TC do chip, ali o C de chip, né? Vai aparecer a temperatura TC do chip, mas vai aparecer TC a quarta. TC na convecção, TC a quarta na radiação. E aí como é que você resolve isso? Agora, no ES ou no IHT fica fácil. Aqui, considerando que teve radiação, tá vendo? Um HC e um HR só na parte de cima. É como se na parte de cima não tivesse vento, tá bom? Embaixo não. Embaixo eu considerei que continuou tendo vento. Aí, como é que faz esse problema? Como é que você resolve esse problema? Eu resolvi ele no ES, tá? E depois que você resolve no ES, a temperatura deu 73. Tá vendo aqui, ó, 73, né? Antes tinha dado 75, lembra? 75. Com a radiação, deu 73. Eu pus aí, inclusive, o comentário. Eu vou mandar para vocês 2 programas ES nessa aula, tá? Esse aqui e aquele daquelas parede composta. Então, o material da aula vai ser o quê? Os slides e, além dos slides, esses 2 programas no ES, tá? Bom, é, condutividade térmica em meios porosos. Eu achei que eu estava terminando a aula, mas não estou não. 48 minutos. Então a gente vai chegar aí quase 1 hora de aula, tá? Condutividade térmica meio porosa. Isso é fácil. O que é um meio poroso? É quando você tem um sólido com um fluido, por exemplo, concreto. Concreto agregado, né? Concreto normalmente é o quê? Concreto é areia, cimento e brita, né? Se for concreto agregado, né? O agregado aí é a brita, tá? E vai ter, além disso, vai ter bolhas esféricas, que você pode fazer um modelo, né, de ar dispersas no concreto, né? Então você vai ter o cimento, a brita, a areia, né, que é a parte sólida, e essas partes de ar aí, tá? Leito de pó usado nas impressoras 3D também. Ali também você tem ar misturado. E sorvete, né, que é um como é que você calcula a condutividade térmica do sorvete? Você tem um material congelado e você tem bolhas esféricas já. Tem sorvete que pode ter 20, 30% de ar no sorvete, para você ter ideia. Essa forma é um modelo, tá? Existem outras. Essa é a mais simples de todas.
Como é que se calcula a condutividade de um meio poroso, considerando que ele é isotrópico, homogêneo em todas as direções? Você pega a condutividade do fluido, vamos supor, ar, mais duas vezes a condutividade do sólido, por exemplo, o sorvete, né? O congelado sorvete, menos duas vezes epsilon, daqui a pouco eu explico o que é o epsilon, que multiplica a condutividade do congelado, do sorvete, do sólido, menos a do ar. Dividido por isso aqui, que também está envolvendo a condutividade do fluido, do sólido e esse epsilon. Tudo isso vezes o Ks. Ks é a condutividade térmica do material sólido, Kf do fluido, e o epsilon é a fração volumétrica do fluido no volume total. Esse epsilon é você pegar o volume do fluido, faltou a letra O aqui, né? Você pegar, deixa eu salvar, você pegar o volume do fluido, no caso do ar, né? Quase sempre o ar, e dividir pelo volume total. O volume total é o sólido junto com o ar ali dentro, tá? Agora sim, é o último exemplo da aula. Determine a densidade. Calor específico não, porque a gente não fez nenhum modelo matemático aqui para calcular calor específico. Isso aqui também seria termodinâmica, né? Se eu fosse mexer com calor específico. Determine a densidade e a condutividade de concreto agregado de uma placa, né? Isso aí, de uma placa, né? Uma placa de uma laje de concreto agregado que é composta de 65% de concreto e 35% de ar. E está pedindo para avaliar a propriedade a 300 Kelvin. Então, muito bem. Se você vai nas tabelas A3 e A4, você vai tirar que a condutividade, a 300 Kelvin, que a condutividade térmica do concreto, só o concreto puro, é 1,4, tá? E que a densidade é 2.300 kg por metro cúbico. Agora, o concreto tem ar, não tem? Aí essa tabela A4, o ar a 300 Kelvin e na pressão atmosférica ele tem essa densidade e essa condutividade aqui. Repara que a condutividade térmica do ar é muito baixa. Ele é 26,3 vezes 10 a menos 3. Atenção, esse 10 a 3 aqui, ele vai dividindo. Então, aquilo ali, na verdade, é 0,0263, tá? É uma condutividade térmica, assim, muito menor do que esse 1,4 aqui, que é do concreto. Bom, aqui a solução. Eu peguei aquela forma, substituí os números e achei essa condutividade efetiva, que ela está uma condutividade entre a condutividade do ar, que é 0,026, e a condutividade do concreto, que é 1,4. Está menor que a do concreto e está maior do que a do ar. Ficou entre, deu esse número, tá? Agora, a densidade, a gente tem que usar essa fórmula aqui. Você pega esse epsilon que apareceu aqui, eu esqueci de falar, né? 0,35, quer dizer, esqueci não, né? O problema deu. Falou que 35% é ar, então o epsilon é 0,35. Do volume total, 35% é ocupado pelo ar, tá? Ele apareceu nessa forma. Agora, para calcular a densidade, essa forma aqui, eu pus a dedução aqui, tá, gente? É fácil, densidade, né, massa por volume, então eu peguei a massa do ar mais a massa do concreto sólido, dividi pelo volume do concreto, o todo, tá? E se você separar isso aqui em duas partes e aplicar o conceito de epsilon, você prova facilmente que é isso aqui. Lembrando que o epsilon é aquela fórmula lá, vai ser o volume do fluido dividido pelo volume VC do concreto, tá? E aí, quando você substitui, dá esse número, que também é um número que está uma densidade, é, uma, uma, uma densidade menor do que a densidade do concreto. A densidade do concreto é 2.300. Por que que caiu para 1.495? Porque tem ar, né? E tem uma observação aí muito importante que eu falo que, comentário aí, que esse exemplo 3 é muito importante para quem mexe com projeto de climatização de ambientes. Eu até dou essa matéria. Essa matéria eu ministro sempre no primeiro semestre, como optativa, na quarta-feira à noite, nos dois primeiros horários da noite. A gente tem que calcular carga térmica num ambiente que a gente quer climatizar. E uma da carga térmica é esse calor que vem da laje.
E para isso você tem que aplicar a equação de Fourier, sabe? Mas para isso, a equação de Fourier, Ka ΔT sobre L, L é a espessura da laje. O A é a área da laje, o ΔT é o ΔT lá que vai ter, né? Agora, e como é que você acha a condutividade da laje? Bom, condutividade efetiva, porque é a mistura do concreto com o ar, tá? Isso aqui são os exercício 4 e exercício 5, né? Eu acho que é isso mesmo, é o 4 e o 5, né? Que na primeira aula teve o exercício 1 e o exercício 2, né? Na primeira aula, depois na outra aula teve o 3 e o 4. Tô achando que isso aqui tá errado, esse exercício aqui não é 4 e 5, não. Quando eu for mandar para vocês a versão definitiva da aula, isso aí pode ser exercício 6 e 7, tá? Eu acho que aqui tem um errinho. Aqui é o exercício, já é o exercício 6 e 7 para vocês fazerem. Mas eu vou verificar isso e quando eu for mandar o material da aula, eu corrijo isso aí para vocês. Bom, gente, 55 minutos de aula. Eu vou, então, voltar para o ambiente do Teams, né? E vou parar a gravação.